Satanás, Belzebu, Legião, Asmodeus. Esses não são nomes inventados. São demônios reais mencionados na Bíblia. Hoje você vai conhecer os 7 demônios mais poderosos e perigosos das Escrituras. Prepare-se. Você gosta de curiosidades da Bíblia. Então fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível. Antes de serem demônios, eles eram anjos, seres celestiais criados perfeitos por Deus, mas 1/3 dos anjos se rebelou, liderado por Satanás. Apocalipse 12, verso 4 diz: sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas eram anjos. Eles foram expulsos do céu e se tornaram demônios, seres de ódio dedicados a destruir a humanidade, e alguns são mais poderosos que outros. Começamos com o 7º mais poderoso, Abaddon. Apocalipse 9, verso 11 diz: eles têm por rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Os dois nomes significam a mesma coisa: destruidor. Ele é o rei de uma praga de gafanhotos demoníacos, descritos como tendo corpos de cavalos, faces humanas, cabelo de mulher, dentes de leão e caudas com ferrões de escorpião. Sua missão? Atormentar por 5 meses todos que não têm o selo de Deus. Em 6º lugar, Asmodeus, o príncipe da luxúria. Embora não apareça na Bíblia protestante, ele está no livro de Tobias, aceito pela Igreja Católica. Tobias, capítulo 3, conta que Asmodeus matou 7 maridos de uma mulher chamada Sara, todos na noite de núpcias, antes de consumarem o casamento. Por quê? Porque Asmodeus é o demônio da luxúria pervertida e destrutiva. Ele foi derrotado pelo anjo Rafael usando fumaça de fígado de peixe. 5º lugar, Legião. Marcos 5 conta a história de um homem tão possuído que vivia nos túmulos, nu, se cortando com pedras, gritando dia e noite. Ninguém conseguia prendê-lo. Ele quebrava correntes. Quando Jesus perguntou o nome do demônio, a resposta foi aterrorizante. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Isso significa que milhares de demônios possuíam aquele homem ao mesmo tempo. Jesus expulsou todos eles com uma palavra. Em 4º lugar, Belzebu, o senhor das moscas. Mateus 12, verso 24, diz que os fariseus o chamavam de príncipe dos demônios. Seu nome vem de Baal-zebub, um deus pagão. Belzebu é associado ao pecado da gula e à corrupção. Moscas representam decomposição, doenças e morte. Alguns demonologistas dizem que Belzebu comanda legiões inteiras de demônios menores. Ele é tão poderoso que muitos o confundem com o próprio Satanás. Mas são diferentes. 3º lugar, Lúcifer, a estrela da manhã. Isaías 14, verso 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Lúcifer era um querubim, o mais belo e brilhante de todos os anjos. Ezequiel 28 diz que ele era coberto de pedras preciosas e tinha acesso direto ao trono de Deus. Mas Isaías 14:13 revela seu pecado. Tu dizias: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Orgulho. Ele quis ser igual a Deus e foi expulso. Lúcifer representa o pecado do orgulho, o primeiro pecado do universo. 2º lugar, Satanás, cujo nome significa adversário. Apocalipse 12, verso 9, o chama de o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele aparece em todos os livros da Bíblia. No Éden, enganou Eva. Em Jó, pediu permissão a Deus para atormentar um homem justo. Tentou Jesus no deserto por 40 dias. 1 Pedro 5,8 alerta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando alguém para devorar. Satanás é o príncipe deste mundo, o comandante de todos os demônios. E o número 1, o demônio mais perigoso,
A besta do Apocalipse. Apocalipse 13 descreve: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 13:2 diz: o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Essa besta recebe poder diretamente de Satanás. Ela blasfema contra Deus, faz guerra aos santos e vence. Por 42 meses, ela domina o mundo inteiro. Apocalipse 13:18 revela seu número, 666, o número de um homem. A besta representa o anticristo final, que governará na grande tribulação. Mas como funciona a hierarquia do inferno? Efésios 6, verso 12 revela: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Existem classes de demônios. No topo está Satanás. Abaixo, príncipes como Belzebu. Depois, principados que controlam nações. Depois, potestades sobre cidades. E na base, demônios comuns que tentam indivíduos. É um exército organizado do mal. Como demônios agem? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eles atacam através de mentiras. João 8:44 chama Satanás de pai da mentira. Tentação, Mateus 4 mostra Satanás tentando Jesus. Acusação, Apocalipse 12:10 o chama de acusador dos irmãos. Opressão, Atos 10:38 fala de pessoas oprimidas pelo diabo. E possessão, controle total do corpo, como vimos com Legião. Quais poderes demônios têm? 2 Coríntios 11:14 diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Eles podem causar doenças. Lucas 13 fala de uma mulher presa por Satanás há 18 anos. Podem influenciar climas. Jó 1 mostra Satanás causando tempestades. Podem dar conhecimento oculto. Atos 16 fala de uma jovem com espírito de adivinhação. Mas atenção, eles não são todo-poderosos. Eles não podem ler mentes, não estão em todo lugar e não sabem o futuro. Mas demônios têm limitações. Jó, capítulos 1 e 2, mostram que Satanás precisou de permissão de Deus para tocar em Jó. Marcos 5 mostra Legião implorando a Jesus para não serem enviados ao abismo. Lucas 10:17 diz que demônios se submetem ao nome de Jesus. Tiago 2:19 revela: os demônios creem em Deus e tremem, eles sabem que estão derrotados. Apocalipse 20:10 profetiza o destino final deles, lançados no lago de fogo para todo sempre. Como se proteger? Efésios 6 manda vestir a armadura de Deus. Tiago 4:7 ordena: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 João 4:4 garante: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O sangue de Jesus nos protege. O nome de Jesus tem poder. A palavra de Deus é nossa espada. E a oração fecha portas para o inimigo. Demônios são reais, mas os cristãos têm autoridade sobre eles. A Bíblia registra vários exorcismos. Marcos 1. Jesus expulsa demônio de um homem na sinagoga. Marcos 7. Liberta a filha de uma mulher cirofenícia à distância. Mateus 17. Expulsa demônio que os discípulos não conseguiram. Atos 16. Paulo expulsa espírito de adivinhação de uma jovem. E Atos 19 conta de 7 filhos de um sacerdote que tentaram expulsar demônios sem autoridade. O demônio respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E os atacou. Como identificar a atividade demoníaca? Ódio irracional a coisas santas, mudança extrema de personalidade, força sobrenatural, como legião quebrando correntes, voz diferente ou múltiplas vozes, conhecimento de coisas impossíveis de saber, aversão, violenta ao nome de Jesus ou à Bíblia, automutilação sem motivo. Mas cuidado, nem toda doença mental é demônio. A Bíblia distingue a enfermidade de possessão. Procure ajuda espiritual e médica quando necessário. Qual o destino final dos demônios? Mateus 25:41 revela que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos.
Apocalipse 20:10 descreve: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não há redenção para demônios. Não há segunda chance. O julgamento é eterno e irreversível, e todo demônio sabe disso. Qual a lição? Primeiro, o mal espiritual é real, não subestime. Segundo, demônios são derrotados, Jesus já venceu na cruz. Terceiro, você tem autoridade. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Quarto, mantenha-se perto de Deus. A melhor proteção contra trevas é andar na luz. Quanto mais próximo de Deus, mais longe das garras do inimigo. E aí, qual demônio mais te impressionou? Você já teve alguma experiência com o sobrenatural? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Semana que vem tem mais segredos da Bíblia. Qual tema você quer? Comenta aí. E lembre-se, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Até o próximo vídeo e que Deus te proteja.